Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é sobre conceitos de língua e linguagem e principalmente focando no processo do texto verbal e do texto não verbal. De cara, eu já te digo que é um assunto super tranquilo. A gente vai apenas aprofundar para que diante das possibilidades das questões você não caia em nenhuma pegadinha. Porque quando a gente fala em linguagem verbal e não verbal, basicamente a gente tem a palavra como núcleo do processo. Então, se você utiliza a palavra, seja escrita ou falada, você faz o uso da linguagem verbal. Quando você não usa a palavra, por isso que eu falei que a palavra é o cerne da questão, você tem a linguagem não verbal. Ah, Sidney, mas se eu não uso a palavra, o que eu vou usar então para me comunicar? Várias coisas. Você pode usar imagens, gestos. Tudo isso vai contribuir para que você possa compreender alguma coisa. E aí, Sidney, e quando eu misturo? Quando você mistura tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, você tem um exemplo de linguagem mista. E você tem de ter em mente que não vai ter uma para se sobressair em relação à outra. Se você tem uma charge, por exemplo, e aí dentro daquela charge você tem uma imagem apenas e 99 palavras, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal contribuíram significativamente para a interpretação daquele processo. Ah, Sidney, bacana, mas e se for o contrário? A mesma coisa. Se eu tiver 99 imagens e apenas uma palavra, tanto a verbal quanto a não verbal contribuíram para a interpretação do processo. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente já tem mais ou menos uma noção do que a gente vai encarar aqui. A gente só vai aprofundar, porque esse conteúdo é cobrado vira e mexe nas provas, então a gente precisa dominar. Beleza? Então vamos lá, ó. Como eu disse a vocês aqui, ó. Acompanha aqui comigo, deixa eu só zerar um negocinho aqui, ó. Numa comunicação, as pessoas fazem uso de palavras, gestos, expressões corporais e faciais. Tudo isso é linguagem. Então, ó, tá vendo? Quando a gente pega aqui, a gente pega palavras, que é a chamada linguagem verbal, os gestos, as expressões corporais e faciais. Você até percebe se a pessoa está cansada, se a pessoa está disposta, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está feliz, com os seus gestos corporais e faciais. Você percebe tudo isso e, no final das contas, este processo todo vai contribuir para aquilo que a gente chama de linguagem. Agora, o que é a linguagem? A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Então, é algo comum. Aí, a gente pega assim, ó, se a linguagem tiver como unidade básica a palavra falada ou escrita, ela será verbal, como eu disse anteriormente a vocês. A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, dentre outros. Nesse caso, ela será não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como eu falei, como as historinhas em quadrinhos, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de unidade. Por exemplo, agora você está em casa assistindo a uma videoaula. É um exemplo clássico de linguagem mista, porque você tem aí o slide que a gente usa, está impresso, então a gente já faz o uso da linguagem verbal escrita. Eu estou aqui o tempo todo falando e utilizando o quê? A palavra. Então, a gente tem um exemplo de linguagem verbal com a fala, com a palavra na oralidade. Mas o tempo todo você está vendo uma imagem.
E eu estou gesticulando, eu tenho expressões faciais, a gente apresenta aqui imagens também nos nossos slides, e tudo isso é a parte da linguagem não verbal. E ambos, você vai perceber claramente, contribuem significativamente para o processo da interpretação que você está fazendo. Então, a videoaula é um exemplo clássico de uma linguagem mista. Agora, quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação socialmente construído, conhecido como língua. O que é a língua? É um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem, e aí presta atenção nisso. Quando eu falo aqui que a língua é um conjunto de sinais, que a gente denomina palavras, e de leis combinatórias, por meio das quais as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem, pensa comigo. Essas leis combinatórias são processos arbitrários, assim como na gramática. É uma convenção. Convencionou-se que seria daquele jeito. E para quê? Para facilitar. Afinal de contas, se a gente participa da mesma comunidade, a gente tem de ter o mesmo tipo de língua, o mesmo processo. E aí é óbvio que esta língua pode ser um tipo da linguagem. Pensa comigo, a língua portuguesa, ela é uma combinação de códigos. E diante dessa combinação de códigos, toda pessoa que mora aqui no Brasil é capaz de entender um brasileiro. Ah, Sidney, mas e se eu morar no Rio Grande do Sul? Eu vou entender o camarada que está lá no Ceará? Vai, porque ele, afinal de contas, utiliza a língua portuguesa. Por mais que ele tenha um processo muito importante de distinção deste tipo de língua que ele vai usar, porque na verdade a gente vai ampliar para a linguagem, que é a questão da variação geográfica. É óbvio que o camarada que mora no Rio Grande do Sul não fala igualzinho ao camarada que mora no Ceará. Eles falam de formas diferentes, mas ainda assim tem como princípio básico a língua portuguesa. Um código, uma lei, uma forma arbitrária, é uma convenção. Então, todo mundo que está dentro daquele território, dentro daquela comunidade, é capaz de entender. Agora, se eu chegar com esse jeito aqui, falando do jeito que eu falo, esta língua portuguesa, lá nos Estados Unidos, eu só vou ser entendido se eu encontrar um outro brasileiro. Mas o americano não vai entender bolhufas do que eu estou falando. Se eu for, por exemplo, à Índia, falando apenas o português, será que o camarada vai me entender? Não vai entender. Então é por isso que é importantíssimo pensar em língua como um processo, um conjunto de códigos diante de uma comunidade. Então, língua é aquilo que a gente usa dentro da comunidade. É por isso que aqui no Brasil é a língua portuguesa, nos Estados Unidos é a língua inglesa, na Alemanha é a língua alemã, na França é a língua francesa. Então, aquela comunidade tem um conjunto de leis, um conjunto de regras para denominar que aquele processo, aquele código que está sendo usado é a língua daquela nação, daquela comunidade, ok? Agora, vamos começar a ver alguns processos para a gente poder entender, diante de imagens, o que vai ser denominado linguagem apenas verbal, o que vai ser denominado linguagem não verbal e o que será denominado linguagem mista. Olha aí um exemplozinho de uma imagem. Aqui você tem um exemplo claro de linguagem apenas não verbal, pois a gente não tem a palavra sendo utilizada. A gente tem um cigarro, um círculo em volta e um corte. E por mais que não tenha a palavra sendo usada, você facilmente consegue interpretar. Afinal de contas, a gente interpreta tudo que está ao nosso redor. Tudo, de certa forma, acaba virando um texto para você o tempo todo. Então, a gente não lê apenas as palavras, a gente lê as imagens, mas a gente lê o mundo.
Tudo que está à nossa volta a gente lê o tempo todo e de diversas formas. Às vezes a gente parte de um pré-conceito. O que é um pré-conceito? É um conceito que veio antes daquele conhecimento real. Então, por isso que é pré-conceito, veio antes. Então, quando você, por exemplo, está numa sala de aula, você vai a um curso pela primeira vez, você também vai reparar nas estruturas físicas. Se você entra, o curso não está pintadinho, está naquela parede ainda de reboco, você olha para o teto, não tem lâmpadas, né, direito, está ali só a fiação, tudo feio, não tem um ar-condicionado, está calor pra caramba, o quadro, poxa, todo feio. Aquilo influencia diretamente no juízo de valor que você está fazendo daquele ambiente. É óbvio que na hora que entrar o professor, ele pode até arrebentar, mas antes do cara entrar, aquilo já te desanimou e faz com que você fique até receoso de realmente fazer parte daquele curso. E aí você acaba até metendo o pé. Agora, e se você chegar e o curso estiver todo bonitinho? Opa! Isso faz a diferença, não faz a diferença? Mas aí você está lá dentro da sala, já esperando, poxa, o curso é bacana. Aí entra um professor. Se o professor é muito novinho, de repente, você pensa, é um menino, é um moleque. Aí depois que você começa a prestar um pouco mais de atenção no que ele está falando, você percebe, opa, ele tem um conhecimento, então é bacana, porque você vai interpretando o tempo todo. Assim como... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês, bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.